Então, Reclamar adianta. Entrevista. E hoje aqui no nosso quadro Entrevista, a gente vai falar sobre a boa alimentação que pode ajudar no tratamento contra a depressão. A depressão, ela é uma doença no sistema nervoso que é caracterizada principalmente pela perda de energia e também aquele cansaço constante. E deve ser tratada através de acompanhamento com psicólogo e também psiquiatra. Mas o que muita gente não sabe é que a alimentação ela pode ser uma grande aliada no tratamento da depressão. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com a nutricionista Luciana Novaes, que é mestre em saúde pública pela Fiocruz e especialista em alimentação materno-infantil, estética, fisioterápica e vegetarianos. Tudo bem, Luciana? Tudo bom? Seja bem-vinda aqui ao programa Reclamar Adianta. Ô, Luciana, realmente eu não sabia dessa relação da alimentação com a depressão. Tem alimentos que realmente ajudam a gente no combate e no tratamento contra a depressão? Tem sim, porque o que acontece? Algumas vitaminas e alguns minerais, eles ajudam ao funcionamento do nosso organismo. Da mesma maneira acontece com todos os órgãos, vai acontecer com o cérebro. Então ajuda na liberação dos impulsos elétricos, na regularização dos hormônios, e aí inclusive os hormônios que causam bem-estar e também os hormônios que deixam a gente mais agitado. E que alimentos seriam esses? Você pode citar alguns elementos que ajudam nessa modulação que você falou? Sim, a gente tem alimentos simples que fazem parte do nosso dia a dia. Por exemplo, a aveia, ela é fonte de triptofano. O triptofano é um tipo de aminoácido que ele estimula a produção de serotonina, que é um hormônio que vai regular as emoções do nosso organismo. Então, ele acaba sendo responsável por aquela sensação de bem-estar, de estar de bem com a vida, de dar tranquilidade. É um hormônio que funciona muito no nosso organismo para isso. Então, a aveia, ela acaba sendo uma fonte que estimula a produção desse hormônio. E que outros... Desculpa, Luciana, mas que outros alimentos também são ricos em triptofano? E também é importante, qual é a quantidade que a gente deve ingerir por dia, por exemplo? Você falou da aveia e tem outros alimentos também que são ricos em triptofano. Sim, banana, por exemplo. Mas tem uma quantidade que a gente deve consumir aí por dia para ajudar nesse combate à depressão? A gente precisa entender que a alimentação, ela é algo que a gente precisa fazer ao longo da nossa vida de forma adequada. Então, quando eu consumo todo dia de forma normal, 1 a 2 colheres de aveia, 1 a 2 bananas no dia, eu não preciso de quantidades exageradas, mas desses alimentos consumidos de forma regular é que vão fornecendo pequenas quantidades que vão, no nosso organismo, funcionando como fator de proteção. Então, não preciso estar ingerindo grandes quantidades. Eles não entram como um tratamento, eles entram como algo para regularizar os nossos níveis normais dos hormônios. Você falou da banana e da aveia. Que outros alimentos também a gente deve inserir no nosso dia a dia, no nosso cardápio, para ajudar nessa modulação de combate hormonal que combate a depressão? Frutas cítricas, que são ricas em antioxidantes, vão ajudar o nosso organismo a eliminar toxinas e também ajudam na regulação da produção hormonal. O açafrão, que é um tempero que melhora muito também essa produção hormonal e ele diminui as oscilações de humor, então ele pode estar sendo usado como um tempero normal da alimentação. Folhosos verdes escuros, espinafre, couve, brócolis, são ricos em ácido fólico e as vitaminas do complexo B, elas auxiliam muito no cuidado das células do nosso cérebro e também auxiliam exatamente nesses níveis hormonais para que a gente tenha uma regularidade da função cerebral. Agora, tem alimentos que prejudicam, você acabou de citar uma lista de alimentos que colaboram para essa modulação hormonal. Agora, também tem os alimentos que são vilões, nesse caso da depressão? Temos sim. A gente acaba tendo principalmente açúcar. Então, assim, alimentos muito ricos em açúcar, usar o açúcar branco prejudica muito, porque o açúcar branco, ele causa uma degeneração nas células do cérebro. E aí eu começo a ter problemas exatamente na regulação dessa parte hormonal.
né? Os hormônios que funcionam na química do cérebro começam a ter problema. Além disso, a gente também não deve estar utilizando gordura trans, porque também provoca uma mudança exatamente nessa modulação hormonal, e a cafeína. Agora, a má alimentação, ela acaba sendo um círculo vicioso, né? E aí, depois, quando você falou aí do café, o cafezinho, aquele cafezinho que a gente tanto gosta, ele é um vilão? Sim, por conta da cafeína. Então, não só o café, né? Café, mate, chocolate, alimentos que possuem grande quantidade de cafeína. Por que isso acontece? Porque a cafeína, ela provoca uma reação da gente ficar mais excitado, de você ficar mais alerta. Mas o que acontece? Em pessoas que já têm depressão ou que já têm tendência à depressão, ela pode levar muito essa sensação de alerta, mas na mesma forma ela cai de forma muito rápida, levando a pessoa à piora do quadro de depressão e, inclusive, às vezes desencadeando outros problemas como síndrome do pânico. Eu vou até voltar lá quando você falou do açúcar, porque assim, quando a gente está estressada, vou falar de nós mulheres, né? A gente está estressada, a gente está naquele período de TPM, a gente vai ali logo para um docinho que dá aquela sensação de conforto pra gente. É uma falsa sensação de conforto. Isso também, essa relação, ela também aconteceria nesses alimentos que você disse que são prejudiciais para quem tem tendências a ter depressão, porque seriam aqueles alimentos que trazem um conforto momentâneo, mas depois pioram a condição de saúde? Exatamente, tem problema sim, porque o que acontece? Por exemplo, se eu pensar em chocolate, um chocolate, normalmente ele já vai ter, por conta do cacau, a cafeína, mas se eu escolher um chocolate que não seja até de qualidade, eu ainda vou estar ingerindo a cafeína junto com uma gordura que não pode ser uma gordura legal, e isso atrapalha. O excesso de açúcar também, então o consumo de doces, que é muito comum nesse período, pode acabar levando a uma piora, porque o açúcar ele atrapalha muito a química do nosso cérebro. Então, essa combinação acaba levando a vários problemas, que não seria uma combinação de alimentos adequados para esse período. Agora, quebrar esse círculo vicioso que existe aí, principalmente nesses alimentos que você falou, a farinha branca, o açúcar, a cafeína, é difícil isso, não é, Luciana? É difícil, é uma coisa de um passo de cada vez e todo dia a pessoa está tentando fazer essa mudança. Quem já está acostumado a essa alimentação não consegue mudar de uma hora para outra. Então, o mais importante para a pessoa é começar com pequenas mudanças, conseguir tirar o açúcar refinado, diminuir o açúcar mesmo da sua alimentação, mas começar com açúcar mais saudável, mascavo, e ir aos poucos diminuindo a quantidade, diminuir a quantidade de café. Hoje a gente tem um problema que está muito ligado ao tipo de café. As pessoas têm consumido mais café expresso, que concentra mais a cafeína. Então, aquele café antigo, feito no coador de pano, no coador de papel, acaba tendo menos quantidade de cafeína. Então, a gente diminuir também o consumo disso, né? E começar a colocar mais frutas, legumes, verduras, alimentos integrais no dia a dia. É um passo de cada vez. Aqueles alimentos que vêm da terra, não é? A alimentação que era utilizada pelos nossos avós e não essa quantidade aí de produtos industrializados que a gente vê nas prateleiras dos supermercados. Exatamente. Quanto mais a gente começa a ir para uma alimentação mais natural, o nosso corpo começa a responder melhor, a pessoa se sente melhor e aos poucos ela começa a se transformar num hábito. Quando a pessoa perceber, ela já mudou várias coisas do dia a dia dela, mas tem que começar, então tem que ser algo que eu comece a colocar aos poucos no meu dia a dia. Agora, Luciana, você falou aí que o açúcar é um vilão para todo mundo, né? E especialmente para quem tem tendências à depressão. Agora, e se a gente substituir o açúcar pelo adoçante, por exemplo, o aspartame? A gente está fazendo uma boa substituição ou não? É tudo a mesma coisa? Não fazemos uma boa substituição, mas eles não são a mesma coisa. O uso de adoçantes já tem vários estudos mostrando, inclusive, em relação de aumentando depois a questão da obesidade. Por quê? Num primeiro momento eu não tenho uma ingestão de açúcar, mas eu começo a desregular a liberação de insulina, que é quem faz essa captação desse açúcar do meu organismo. E aí eu começo a mexer exatamente com
outro tipo de hormônio e a forma como ele trabalha no meu corpo. Então, o melhor mesmo é a gente usar um açúcar mais saudável, mas em quantidades mínimas. E só em situações mesmo que a gente perceber que tem a necessidade. Então, por exemplo, um suco de fruta eu não preciso adoçar. Tem pessoas que já conseguem beber o café sem colocar nenhum açúcar. Lembrar sempre que o adoçante, na maioria do que a gente encontra no mercado, são os adoçantes químicos. A gente possui alguns adoçantes naturais, como estévia, xilitol, mas são mais caros e mesmo esses naturais, eles podem ser utilizados, mas em quantidades bem pouquinhas, praticamente 3 gotas por cada vez que eu estiver utilizando. A gente tem que aprender a mudar o nosso paladar, não é? Isso é muito difícil, porque assim, a vida inteira a gente passa, desde pequeno, nós somos ali muitas vezes ensinados a gostar mais daquele docinho do que do amargo. Então a gente tem que fazer uma reeducação também no nosso paladar. Sim, o leite materno ele tem um sabor mais adocicado, é por isso que a criança normalmente aceita bem as frutas e demora mais um pouquinho para conseguir gostar do paladar do salgado. Mas o brasileiro, ele é muito acostumado a aguçar esse paladar por doce. Então, a gente cada vez mais vai utilizando o açúcar. O açúcar tem essa condição, ele faz você perder um pouco da sensibilidade. E aí, quanto mais eu uso, mais eu quero colocar. E aí começa a se acostumar a um padrão extremamente adocicado, onde tudo leva açúcar. Então, um suco de fruta que já tem um açúcar natural da fruta, eu começo a sentir necessidade de colocar açúcar. O leite que já possui a lactose, que é um açúcar, eu começo a ter a necessidade de acrescentar açúcar para beber. E aí, quando a gente percebe, o dia inteiro a gente está consumindo grandes quantidades de açúcar. Além dos industrializados, né? Refrigerantes, sucos de caixinha, que na realidade são refrescos, e aí eu só aumento a quantidade do açúcar da minha alimentação. Então é importante a gente tentar fazer aí essa reeducação do nosso paladar. Muitos nutricionistas pregam, inclusive, a gente fazer o desafio do amargo, você ir reduzindo a ingestão de açúcar no cafezinho, por exemplo, até chegar o dia em que você vai conseguir tomar o café sem nada. Sim, para você sentir assim, a gente tem que se acostumar ao paladar natural que cada alimento tem. O açúcar e o sal, eles acabam modificando esse paladar para ficarem mais próximos e ficarem muito parecidos do que a gente está acostumado. Então, a gente acaba perdendo a sensibilidade para as diferenças de sabores mesmo. Isso para a criança é muito importante e a gente cresce com esse costume. Então, o café é que é a bebida mais difícil por ele ser amargo. Mas se eu tiver uma pequena quantidade de café no meu dia e com pouca quantidade de açúcar, e for só aquele momento que eu for consumir, eu já estou reduzindo em muito a utilização do açúcar no dia a dia. O Luciano Átila Nunes participa aqui da entrevista comigo, ele tem uma pergunta para fazer para você. Luciana, é prazer de ouvir você, eu estou anotando aqui tudo que você está dizendo, e eu só queria recomendar a você e também a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes, não sei se você já assistiu, tem um documentário. Tá na Netflix está lá em algum outro lugar, está na internet. Esse documentário em inglês é Fed Up, quer dizer, F de faca, D de dado, e a outra palavra é up, UP, né? Fed Up. Que para a tradução eles botaram assim, engordou. Né? Pode ser de tudo, né? Fed Up pode ser de tudo, mas Fed Up o princípio é engordou, em que esse documentário ele é demolidor com a indústria americana que propositadamente investe em açúcar para manter uma dependência química das pessoas. Então a dependência química. Por isso que se estimula tanto esse tipo de produto, o açúcar. E que engraçado, você sabe, Luciana, que todo mundo diz que o álcool é depressivo, e é depressivo, né? Ele quem tem depressão, o álcool é uma tragédia, né? Ele deprime, né? O exercício físico é legal. Nós estamos falando de bebidas, mas eu tenho um palpite que dentro da linha que você falou,
que tudo que é muito açucarado deprime também. Né? Deprime, ele joga para baixo, né? Ele é antidepressivo. Deve ter alguma ligação com as endorfinas, serotoninas, deve ter alguma outra ligação que eu não sei qual é, mas que joga a pessoa para baixo. Não, eles fazem exatamente isso. Há um tempo atrás chegou a sair um estudo já relacionando a sensação de quem usa o açúcar com a mesma sensação no nosso cérebro para quem usa cocaína. Então, ele causando o mesmo tipo de dependência. Porque aí eu começo a precisar exatamente de quantidades maiores e utilização por mais vezes, exatamente para ter aquele prazer momentâneo. E logo depois eu tenho essa sensação de estar para baixo, de tristeza mesmo. Isso é muito comum, a gente percebe em pessoas que têm compulsão alimentar, onde a pessoa vai para esse episódio que dá esse prazer momentâneo e logo depois tem aquela sensação de culpa, de que não devia ter feito, e aí a pessoa vai entrando num nível hormonal que puxa exatamente lá para baixo, que é o que causa depressão. O açúcar branco faz muito isso, mas os alimentos refinados, açúcar branco, farinha branca, eles normalmente provocam isso. A gente tem hormônios que fazem com que a gente esteja melhor, né, que seria serotonina, dopamina, que causam esse bem-estar, mas a gente tem hormônios que também são feitos para alerta, né, que elevam essa questão do meu organismo estar alerta, estar atento, mas eu não posso ficar assim o tempo todo. Então, eles em excesso começam a causar quadros de ansiedade que depois desregulam a forma como o meu organismo trabalha. Eu começo a oscilar muito entre de ansiedade, pânico e depois a depressão. Esse hormônio que você fala é o cortisol, Luciana? O cortisol, ele é um hormônio que ele faz isso. O cortisol é um hormônio extremamente importante no nosso organismo. O pico dele é no horário da manhã. É por isso que, normalmente, de manhã cedo, uma pessoa que tem os hormônios funcionando de forma adequada, ela acorda. A gente levanta, porque é o momento que ele está mais forte. 8, 9 horas da manhã. Então, eu tenho aquela sensação de que preciso me levantar, preciso começar a fazer as coisas, eu fico mais agitada. E aí ele vai diminuindo. E ao mesmo tempo eu começo a ter, por exemplo, a melatonina, que é um outro hormônio que começa a subir para me dar a sensação de relaxamento, onde eu vou ter a quantidade alta à noite. E aí eu começo a me sentir com uma sensação de que eu preciso adormecer. Quando isso desregula, eu começo a ter outros problemas. Eu começo a ter, por exemplo, cortisol elevado durante o dia, o que ele vai fazer? Eu vou ficar o tempo todo alerta. No primeiro dia, meu corpo aguenta. No segundo, eu já começo a ficar nervosa. No terceiro, eu já começo a ter alterações de humor. Então, eu começo a oscilar para o excesso do hormônio no momento errado. Luciana, muitíssimo obrigada pelos teus esclarecimentos, pela tua participação hoje aqui com a gente no nosso quadro entrevista do programa Reclamar Adianta da Rádio Bandeirantes. A gente conversou com a nutricionista Luciana Novaes, mestre em saúde pública pela Fiocruz. Muitíssimo obrigada. Eu queria pedir, Luciana, para que você compartilhe aí com a gente os teus contatos, as tuas redes sociais, como a gente encontra você. Eu que agradeço essa oportunidade, estou sempre à disposição. As pessoas podem encontrar mais matérias sobre assuntos ligados à alimentação na minha página, luciananovais.com, e nas redes sociais, no @lunovaisnutri. Mais uma vez, muito obrigada, Luciana, e um excelente dia para você. Obrigada, Renata. Um abraço. Reclamar adianta. Entrevista.